Vale a pena repetir, né, pra gente gravar, porque esse letramento emocional, ele é super importante e lembrar que isso já estava sendo dito desde o século XIII, de 1200 e pouco, quando Rumi disse, então, raiva é a falta de aceitação das coisas que estão fora do nosso controle. Se a gente aceita, vira tolerância. Estamos precisando. Inveja é a falta de aceitação do bem do outro. Se a gente aceita, vira inspiração. E o medo? O medo é a falta de aceitação das incertezas. E se a gente aceita, vira aventura. Deu até um friozinho na barriga bom aqui. A gente te olhou, por que será? Só para a gente falar sobre as incertezas, esse programa a gente está gravando porque uma das nossas convidadas acabou de cancelar, a gente não ia gravar, então a gente aceitou e decidiu gravar. E aí chega o tema do medo e esse post que entra aqui na nossa mesa, considerando que a gente acabou de voltar de uma viagem da Chapada Diamantina, que a gente fez em parceria com uma empresa que chama Ventura, né? E aí vem isso coroando tudo isso e a gente teve muito contato ali com o medo. E aí eu quero te deixar aqui o microfone para você falar. A viagem foi conduzido é um grupo de mulheres, né? Que a gente não era necessariamente exclusivo de mulheres, mas acabou que o grupo se formou dessa forma e foi conduzido pela Mari Ferrão, de uma forma muito bacana, muito gentil, muito amorosa. Essa fala do Rumi é meu brother já, de pequena. Eu sou uma pessoa que tenho muitos medos, muitas questões ali, né, trago ao longo da minha vida no meu transtorno de pânico e eu fui desenvolvendo medo de altura, medo de lugar fechado, medo de escuro, medo de escuro desde pequenininha, sabe, Mari? Desde antes de saber o que era pânico, o que era claustrofobia, enfim. Então, essas fobias todas, elas me acompanharam. E medo de não conseguir dormir sem luz ligada? Medo de não dormir. Então, todas as noites tinha que ter uma luzinha ali, né? E até hoje tinha alguma frestinha, assim, né? Agora, na Paula adulta, tem que dar conta, tem 2 filhas, né? Casada, então... Mas, mesmo assim, tem sempre uma coisinha ali, porque o escuro me deixa muito vulnerável, né? Assim, é o total descontrole, assim, né? E são muitos medos, né, e coisas que eu vim trabalhando já em processos terapêuticos e tal, mas sempre processos difíceis, assim. E nessa viagem, né, da Chapada, eu queria contar para vocês um pouquinho como é que foi essa experiência que eu tive, que quando eu soltei um pouquinho o medo, a gente estava entrando numa caverna lá, né, numa gruta, Poço Encantado. Para ver o Poço Encantado, quem já foi para Chapada sabe o que a gente está falando. E lá eu tive muito medo. E aí conforme eu fui entrando, eu fui percebendo o tanto de barreiras que eu precisaria enfrentar e o quanto eu tinha medo de não dar conta e medo de pedir ajuda e medo de estragar também toda aquela viagem do grupo, aquele passeio do grupo naquele momento, aquela visita. E medos. E aí eu comecei a me sentir muito fragilizada e muito vulnerável. E comecei a chorar, né? E foi um choro muito, assim, profundo, muito... de uma criança mesmo, desprotegida ali, né? Mas eu fui muito amparada, né? Muito amparada pelo grupo, muito amparada pela Cíntia, que segurou as minhas mãos e disse... Minha amiga, eu tô aqui, se você precisar, a gente volta. E eu não conseguia mais ver o fundo, né, assim, o finalzinho, a abertura lá da gruta e não enxergar a saída me dava uma angústia desesperadora, avassaladora, assim, né. Aí a gente tinha um guia também, o Van, que deve estar ouvindo a gente, queria mandar um beijo para ele, em algum momento ele vai ouvir. O Van é um guia fantástico lá da Chapada, da Aventuras, e o Van... me deu muita segurança também, iluminou ali o caminho para que eu pudesse pisar, né, com mais certeza, mas mesmo assim era muito doído, era muito doloroso. Eu ouvi as meninas do grupo me dando força, segurando na minha mão, e aí veio a Mari, assim, a Mari meio que tirou as meninas de trás, quando ela percebeu a minha vulnerabilidade, porque eu não tinha falado para ela. Apesar dela ser ali a nossa mentora, a nossa facilitadora, eu
poderia ter chegado para ela e falado, Mari, ó, vai ter um rolê aqui que para mim vai ser muito difícil, muito complicado. Não, mas você já tinha falado no passeio anterior um pouco de pista, né? Que você, ali quando a gente foi descendo para uma outra cachoeira, para o Buracão, você já tinha falado, fiquei, né, nessa sensação ali de que o negócio estava fechando, eu tenho medo disso. Você tinha sutilizado um pouco, mas você tinha dado uma pista, né? É, exato. E aí a Mari chegou atrás de mim assim, pôs a mão em mim, não lembro exatamente aonde. Tá tudo bem, aí me distraí um pouco e a gente começou a dar risada, ela falou, nós vamos falar disso no podcast, vamos dar risada e tal, não sei o quê, contando da tua vitória, e eu já tava quase aqui pra chegar. Então foi um processo muito difícil, chorei muitas vezes, mas eu parava, respirava, vai dar certo. Aí as meninas, você quer voltar? Não, não quero, eu quero continuar, mas foi muito, muito, muito difícil. E para encurtar a história, quando a gente chegou lá, foi muito lindo, a gente vai colocar aqui uma foto para vocês verem, que aquele dia não tinha chance de ter, assim, a chance de ter o sol era muito pequena, porque estava nublado e tinha até garoado um pouquinho. E quando a gente entra nesse Poço Encantado, o legal é que em determinado horário, que a gente estava lá naquele horário, você via a luz do sol entrando e fazia ali um determinado desenho até o fundo do poço, né? Que é 60 metros? Quantos metros? Eu não sei, mas eu acho tão maravilhosa lembro. Essa metáfora de que a luz chega no fundo do poço, quando a gente atravessa os nossos exato, medos, exato. que pra mim parei aí. E o raio ficou azul. E aí, gente, assim, ó, vocês não têm ideia do que eu tô falando, porque assim, eu tô arrepiada. Porque a hora que eu pisei lá, que eu cheguei e eu olhei para aquilo, eu falei, eu não acredito que eu fiz isso, eu não tô acreditando que eu fiz isso. Quando nós pisamos ali, essa luz entrou e a Mari falou, olha aqui a Mãe Natureza te recebendo, olha esse presente, né? E aí essa caiu, eu chorei de alegria. Gente, é assim, depois eu quero falar, mas eu quero ouvir você, Cia, agora, o seu olhar sobre isso, assim. Bom, eu participei como participante também, então ver a experiência do enfrentamento dos medos me emocionou muito. Acho que durante toda a experiência na Chapada, eu escutar as outras mulheres rompendo a barreira de falar do medo foi muito bonito, mas sim especial de estar ali do lado da Ana e de observar bem de perto, assim, um medo que é um medo que a gente tem, que a gente chama de medos infantis, né? Muitos dos medos infantis foram enfrentados ali, né? Eu acho que a gente pode falar disso daqui a pouco, mas especificamente do processo de acompanhar cada passo seu, você tremia, dava um passo, parava, respirava, chorava e dizia mais um passo, e mais um, e criando segurança, né? Porque a gente falou disso no episódio anterior, não era necessariamente confortável, pelo contrário, mas foi se tornando seguro apesar de desconfortável. E a Mari falou uma coisa muito incrível na meditação que a gente fez lá. Que obviamente eu não lembro. Falou muitas coisas, mas tem duas em especial aqui, né? Sobre o escuro, que eu acho que se conecta um pouco com esse medo da Ana, além de não ter saída, não enxergar a luz, né? Ela falava muito sobre não enxergar a luz natural, né? Porque a luz da lanterna tínhamos algumas ali, né? Não muitas, mas o suficiente. Mas uma luz que indicasse a saída, né, daquilo. E a Mari falou de um peixe que habitava ali aquele poço. Que é o único ser vivo que está ali dentro caverna da água, né? E que ele... Um mini peixe de 4 centímetros, né? Fala dele. Não, ele não vê. Isso. Ele não enxerga. E ele tá naquele lugar incrível da natureza, talvez um dos lugares mais lindos que eu já fui. Provavelmente. Né? Com toda aquela formação rochosa de bilhões de anos ali. E com aquela água absolutamente transparente, com alguns troncos de árvore que estão preservados pela água. Eu não sabia também que a água preservava a madeira daquele jeito. Então, quando a luz bate, a gente consegue ver troncos de árvores que estão no fundo do poço também há décadas, sei lá. E o peixe é o único ser vivo que mora naquela água absolutamente transparente, é cego. E que, portanto, ele não conseguia ver a beleza daquilo que ele do ambiente que ele estava, né? E achei que foi uma metáfora incrível para aquilo que a Ana estava vivendo.
E uma segunda que você fez já... Só nessa ainda, porque, na verdade, quando eu estava falando disso, né, e só para trazer aqui, para mim a grande metáfora disso é a grande beleza que mora nesse lugar escuro dentro de nós, que a gente muitas vezes não tem coragem de visitar, porque a gente sente que não vai dar conta, né, de se deparar com aquela escuridão toda, mas que ali existe um tesouro dentro da gente, né? E eu acho que ali o peixe representava para mim esse ser que sente, porque a partir do momento que ele está em contato com a água, ele está o tempo todo tocado por aquela beleza, mas ele não precisa ver a beleza, ele só sente a beleza e com isso ele consegue navegar. E navegar pela escuridão dos próprios medos. Então, acho que é isso, assim, né? Esse desafio que a gente tem na vida cotidiana de conseguir navegar pelos nossos lugares escuros, sentindo que lá dentro também há beleza. E ver a Ana vivenciando aquilo, eu acho que foi uma projeção para muitas pessoas que estavam ali no grupo, se não todas. Porque ela nos presenteou com esse encontro com o profundo, com o escuro. E o raio de luz que entrou iluminou o fundo do poço e aí reverberou ali no entorno, tornava a água do poço azul, de um azul muito bonito também, muito profundo. E no momento seguinte a gente fez uma meditação que a Mari conduziu em que ela falou também sobre... assim, não foi exatamente com essas palavras, mas daí eu vou dividir um pouco do que ficou para mim, tá? Sobre quem a gente se torna depois do medo, sobre se permitir morrer para aquele medo, para aquilo que era escuro e se permitir nascer de novo, né? A partir daquela experiência nasce uma nova criatura, uma nova pessoa com mais esse enfrentamento. E aí, na meditação você falou sobre a caverna como um útero, né? Metaforicamente, e sobre o que a gente podia gerar a partir disso. Então foi muito profundo, muito bonito. Foi uma das experiências mais lindas que eu presenciei. Foi lindo, assim. A gente eu chorava pela beleza que existia nesse acolhimento que a gente precisa ter para enxergar que existe um caminho apesar do medo ou através do medo. E quanto, né, foi importante, assim, para mim, né? Perceber que o quanto eu me sentia segura cada vez que vinha mais uma pessoa chegar perto e me abraçar e me acolher. E aí eu fui vendo que eu podia tudo. Talvez eu pudesse até mergulhar lá dentro daquele poço lindo e ficar lá umas horinhas, sabe assim? Porque assim, aquilo que eu tinha tanto medo, provavelmente sozinho eu não conseguiria. Facilmente, eu arrisco a dizer que ainda não conseguiria sozinha. Mas com aquele grupo, com aquelas pessoas, né, eu fui me sentindo tão protegida que parecia que eu estava no útero, eu estava abraçada ali de alguma forma, não sei, muito doida aquilo. Peraí, então, põe meu outro post aí e tal, porque ele vai coroar isso que você está dizendo. Você vai entender. Enquanto isso, eu só queria dizer que para as definições atuais de tratamento do trauma, para você curar um trauma, acessar um trauma e ressignificar a experiência, integrar, né, que é o termo mais usado, você precisa da sensação de que você não está sozinha. Sério? Sim, então eu você não sabia disso. Sim, para você atravessar o trauma e ressignificar, você precisa entender que você não está passando por isso sozinha, que tem pessoas te amparando, te trazendo amor, e isso gera segurança em você. Você sente a segurança, não é sentir-se segura só porque tem uma empresa de segurança ali. Não, é a segurança interna de se sentir amada e acolhida. Vínculo e pertencimento, né? Que foi tudo que eu senti naquele momento. Boa noite, gente. Vídeo bônus hoje. Vídeo de boa noite porque merece.
Cheguei em casa agora há pouco, e aí o Miguel veio me contar que ele tinha separado 2 trabalhos na escola para colocar no álbum que ele ia trazer para casa agora no final do primeiro semestre. E ele falou assim, sabe o que eu separei, mamãe? 2 trabalhos que falam da família. Até o nome da Bisa eu coloquei. E do vovô Paulo. O vovô Paulo é o pai da minha madrasta, que também é biso do Miguel. E aí eu falei, Miguel? E ele falou com o olho brilhando. Por que você separou esses 2 trabalhos da família? O que família significa para você? Ele olhou bem para mim e falou assim, eu não vou saber descrever isso sozinho, mamãe. E eu disse, pelos seus olhos brilhantes e pelo seu sorriso, eu acho que eu sei o que família significa. E aí ele olhou para mim e falou, significa apoio. Apoio para brincar, apoio para aprender. Família significa apoio. Apoio para brincar, apoio para aprender, apoio para se aventurar, apoio para atravessar os medos. Para atravessar e transformar em aventura. Obrigada por vocês terem se tornado minha família nesse momento tão especial da minha vida. Obrigada. E cara, é assim, né? Nada como a definição das crianças. Nossa, para ressignificar. Tão puro e direto. Aliás, o Miguel, eu tô fazendo uma campanha. Ele vai ser meu genro. Eu tenho 2 ali, tem uma morena e uma loira, ele vai escolher. Tem uma diferencinha de 1 aninho. Inclusive a mãe dela já escolheu por elas. Boa escolha. Cara, faz muito tempo esse post também, né? Eu até ainda tava casada com o pai do Miguel, porque eu tô na minha outra casa. Aí no vídeo de Boa Noite. Então quantos anos ele tinha? Pois é. Sei lá, talvez 5. Talvez 5. Ele tem 10 hoje, então faz pelo menos uns 5 anos, porque faz 5 anos que eu me separei já. E quando ele me trouxe, eu tava também, né, tipo, limpando as minhas lágrimas ali, tava até borrada um pouquinho ainda da maquiagem, porque ele veio me mostrar e eu lembro que a definição dele me tocou de um jeito que é isso, né? Não precisa ter sangue, não precisa ter parentesco, mas o que precisa é sentir esse suporte tão necessário que a gente tá... eu acho que a sociedade está vivendo uma época de mais medo, até porque a gente está muito sem suporte. Muito sem apoio, muito sem vínculos verdadeiros, com muita dificuldade de constituir essas relações que, de fato, são relações que nos... Olha, você tá boa no reflexo, hein? Você viu? São relações que nos suportam, né? De todas as maneiras possíveis. E suportam também quando a gente vai errar, porque o medo de tentar, de ser julgado, de que aquela experiência possa nos definir. A gente vive um momento de rede social assim muito louco da questão dos cancelamentos, né? Em que, de repente, toda uma vida de uma pessoa é congelada em uma fala, uma frase, uma situação. Se a gente tivesse uma câmera em nós mesmos, 24/7, quantas vezes a gente seria cancelado? Por nós mesmos. Por nós mesmos e pelo mundo. E a gente entra nesse lugar de juízo que eu acho que cria mesmo um ambiente de muita ameaça, né? Em que o apoio, ele não é percebido e ele passa até a não existir, porque as pessoas começam, de fato, a ficar cada vez mais ansiosas. O medo passa a ser uma emoção de dominação. E quando a gente está com medo, a gente fica muito reativo, a gente fica raivoso, a gente não se conecta com as nossas próprias necessidades e com as do outro, fica com um viés de sobrevivente, né? Ali operando a nossa mente, as nossas experiências, a nossa vida. E você usou um termo, né, que é o cancelamento, que a gente viveu uma adolescência, uma infância, uma adolescência, em que esta palavra não fazia parte do nosso vocabulário. Portanto, somos privilegiadas nesse lugar. E todo mundo que já passou já entrou no Zenta, também é privilegiado por não ter convivido com isso na adolescência, né? Porque cancelar alguém, né, é aniquilar a vida de alguém por algo que a pessoa pode ter cometido ou não, muitas vezes, às vezes por uma opinião, também, né, por uma interpretação, é muito destruidor, né, para a psique, é muito destruidor para a vida da pessoa e muitas pessoas não se recuperam disso, tanto é assim o número cada vez maior de jovens cometendo suicídio. Sim. A taxa de suicídio que mais aumentou nos últimos tempos foi a de pessoas entre 10 e 19 anos. Sim. E aí tem tudo a ver, né? Do que nós estamos falando, que é o medo, né? Com o cancelamento, porque as pessoas geralmente
fizeram algo ou postaram algo, né? Porque isso tem muito a ver com a rede social, né? E o quanto de necessidade que a gente tem de todas as vezes que vai colocar alguma coisa na rede social ou que, principalmente a geração mais que veio atrás de nós, né? Tem medo da desaprovação, tem medo de não ser gostado. Então, o medo, ele tem tudo a ver com com essa necessidade de aprovação e com a dificuldade de lidar com um possível bullying ou cancelamento e tal. Então, acho que muito dessa necessidade que a gente tem de autoafirmação o tempo inteiro, na vida digital, aí, WhatsApp, posts e redes sociais todos, é por medo, né? O que eu vou fazer se eu não for gostado, se eu não for admirado, se eu não pertencer, né? Então, mas isso é que eu acho que é muito legal a gente ter chegado através do medo nesse lugar, porque para mim o que ficou muito nítido na viagem, né? Porque tinha o seu medo desse lugar escuro, da caverna, né? Da altura, mas tinha o medo também de outras pessoas da água, também tinha o medo de outras pessoas da altura. E ver o medo estampado no rosto de alguém me coloca muito numa situação em que eu não sei, de fato eu preciso aceitar primeiro a minha impotência, porque eu não sabia se o que eu ia te dizer ia de fato funcionar para te tirar dali. E humildemente aprender com o seu medo para poder atravessar junto com você o seu medo e junto com as outras pessoas o medo. E nesse lugar de eu não sei o que fazer, a gente se conecta. Porque se eu sei o que fazer, eu me coloco num lugar hierárquico em que eu não permito, talvez, o vínculo tão profundo e esse apoio, esse suporte da família que o Miguel se refere no post, né? Mas mais do que isso, para mim, a clareza que me veio o medo, ele é o dragão que toma conta de um castelo onde estão escondidas as nossas emoções mais genuínas. E as que estão por trás são essas: a necessidade de aprovação, a necessidade de pertencimento, às vezes a vergonha da gente ser quem a gente é, às vezes a culpa de a gente ter feito uma série de coisas na nossa vida e alguém descobrir que a gente fez essas coisas porque a gente ainda não se perdoou e não se aceitou. Então tem tudo isso que o medo esconde e ele é uma baita de uma proteção para ninguém entrar nesse meu castelo. Então, para mim, foi muito louco olhar para o medo deste lugar. Falar assim, caraca, o medo é a primeira barreira para eu não entrar em contato com aquilo que me assusta internamente. Porque o que é o escuro fora, se não o escuro de dentro? Né? O que é a falta de luz no ambiente, se não a falta de luz naquelas coisas que eu fui deixando escondidas e não resolvidas dentro de mim? Só que isso... E do lugar apertado, do lugar dessa claustrofobia, né? Que eu também tenho, que muita gente sofre. Dessa coisa de estar sem saída, muitas vezes. Dessa angústia, né? Que nos é natural. Constitucional, assim. E de não percepção de em quem você se transformou, né? Porque quando a gente fala que a gente está sendo cancelado pelo outro, a gente não pensa em quantas vezes a gente se cancela. O que é o cancelamento? É o aniquilamento. Você não existe mais. Ou essa parte de você eu não aceito. Eu, como Mariana, não aceito essa parte minha, Mariana. E aí, assim, aí eu me fragmento. E aí eu não consigo, então, ter a abertura suficiente de ver quem eu sou, revisitando uma experiência que anteriormente eu posso ter vivido e tenha sido traumática, difícil, desastrosa, dolorosa, enfim, ruim. Quantas vezes eu não me permito voltar a lugares, e até nas coisas do dia a dia, comer uma mesma comida ou fazer coisas que lá atrás não deram certo, não foram boas, eu fico acreditando que aquilo ainda é quem eu sou, e vai continuar sendo até que eu descubra que não mais. Que o escuro não me assusta mais. Ou me assusta, mas eu posso lidar com essa sensação desagradável e passar por aquela experiência sem me desintegrar, sem aniquilar uma parte minha. Então eu vou fazer uma provocação aqui para vocês. Adoro. Vocês acham que o medo
Que a gente tem medo de sair do medo, sabe assim? O medo, ele é confortável? Super. Porque ele tá protegendo a gente de outras coisas. Tô com a música do Lenine. E dá medo do medo que dá. Porque é isso, né? Assim, eu tenho medo do medo que me dá. Porque isso pode, de fato, ser uma proteção, como a Mari está dizendo, mas também está aniquilando não só uma parte sua, mas uma parte importante da sua existência, ou do que pode se transformar a partir do momento que você desafia aquela dificuldade e se respeitando, mas também valorizando a potência que existe na experiência, enfrentando, né? A gente não está dizendo aqui, ó, desrespeite o seu medo, feche os olhos para ele. Isso também não é, pode não ser saudável, né? Respeite o seu medo, mas não permita que ele te controle quando você já tem consciência de que aquela experiência é importante para você. E porque ele traz conforto, né? O medo, ele... Sabe por quê? Isso foi você que me ensinou. Lá, na observação. De uma maneira prática, né? E completamente empírica. O que acontece quando você não vai? Porque eu tenho medo. Nada? Não fui? Então eu evito. É evitação. A evitação me protege do confronto comigo mesma. Eu estou evitando o contato com uma parte de mim que me assusta. Uau! Mas se essa parte existe dentro de mim, será que eu vou passar a vida evitando e seguir fragmentada? Ou vou tentar, ao longo da minha jornada, juntar os meus pedaços e chegar no fim, seja ele qual for, inteira? Eu acho que é sobre isso, assim, né? É de arrepiar isso, se a gente pensar, porque dá muito medo, né? E aí, observando como foi a sua dinâmica, Mari, com a Ana, eu tava bem atrás dela, segurando a mão, e você veio vindo, e quando você passou por mim, você encostou nela, as duas mãos sobre os seus ombros. E você começou a falar com ela, e eu achei muito interessante, porque a Ana estava chorando, ela começou a chorar e rir ao mesmo tempo, porque a Mari trouxe ali o recurso do humor, da brincadeira. A gente vai falar no podcast, você vai ser vencedora, vai bombar o podcast. E de repente falou você assim, falou das meninas. A Gabi e a Mafê vão ficar muito orgulhosas de você. Era isso que eu ia dizer. Que eu lembrei das minhas filhas, eu virei um leão. E eu vi o seu rosto, era isso que eu ia dizer. Nesse momento, o que a Mari falou do podcast, você começou a rir, porque você viu a graça na situação, e naquele momento você não parou e ficou ouvindo ela. Enquanto ela estava falando com você, você estava chorando e rindo ao mesmo tempo, e vocês avançaram vários passos, né, adiante. E aí, em algum momento, ela falou, não, e a Mafê, a Gabi vão morrer de orgulho de você, não sei o quê. Pensa no rostinho delas, aí você... E aí você, nessa hora, você parou, olhou para trás, assim, e a luz que você dizia, né, que não estava enxergando, estava ali em você. Dentro. E às vezes a gente não enxerga que quando a gente está procurando a luz lá fora, é porque a gente não está enxergando que a luz é a gente. É a gente olhar para a gente e lançar a luz sobre a gente. Então, nessa experiência, eu não enxergo ela, porque ela é desconhecida, ou porque eu já vivi, ela é muito ruim, o que eu imagino que ela vai ser me atemoriza muito. Mas quando eu olho para mim, no enfrentamento, existe luz ali. No enfrentamento de algo que é consciente, que eu desejo modificar, que eu desejo experimentar, sem saber o resultado. Eu vivi um medo muito grande ali. Acho que a gente não conversou sobre isso, a gente conversou sobre várias coisas. E foi um medo que eu me dei conta na hora, mas eu venho elaborando desde então. Olha como ela é safada. Ela só vai falar depois que ela já elaborou um montão. Olha! 30 minutos de programa. Que é isso? A gente ficou no mesmo quarto, trocando figurinha, falando um monte de coisa. Você não contou isso. Não contei. Tô de mal. Quando a gente fez o passeio da Cachoeira do Buracão, tinha a chance de fazer rapel. E foi uma coisa meio que, no meio do caminho, a gente descobriu que isso era possível. E eu fiz um rapel há mais de 10 anos atrás, em um momento em que eu estava muito insegura, com muita incerteza diante da minha vida. E eu lembro que eu estava com tanto medo e tão ansiosa naquela experiência lá atrás, que para mim, assim, eu precisava fazer algo que eu nunca tivesse feito na vida.
para eu me desbloquear. Eu tinha a sensação de que eu tinha que me desbloquear daquilo que eu não sabia fazer, porque eu tinha que mudar tudo na minha vida naquele momento, assim. Não é 360, é 180 ou 350, que dá a volta todinho, quase volta para o mesmo lugar, mas fala, não, ali eu não vou não, ali não quero mais. Bom, enfim, isso tudo para dizer que dessa vez não tinha esse lugar de revisitar uma experiência que eu tive medo, e aí eu estava com medo de novo. Dessa vez, eu tive respeito pela experiência, eu tive um senso de responsabilidade, né? Aquela voz que grita, Cíntia, pelo amor de Deus, você tem filhos, né? Você tem família, como se nós, enquanto mais não pudéssemos nos dar o direito de viver algumas coisas, porque isso nos coloca em um risco iminente um pouco maior. Não vou entrar nisso, mas isso passou por mim. Eu fiquei checando os sistemas de segurança como se eu fosse alguma expert, né, em segurança. Não fiz nenhum curso de risco. Segurança em rapel. Em rapel, inclusive. Mas eu sentia tanta necessidade de viver a experiência, especialmente quando eu soube que era um rapel negativo, que eu não sabia que existia, né, nem o termo, nem a experiência desse jeito, em que você vai... com os pés ali em contato com o chão, na pedra, né? Porque você tá de no pé. No chão não, no paredão. No paredão, no abismo. caso, exato. Os pés em contato 90 metros de altura. O penhasco. E aí, em algum momento, você não tem mais o contato, né? Com nenhum chão, nem parede, nem nada. Você fica sentado na cadeirinha em que você vai se dirigindo. Tem um cabo de segurança, óbvio, com... um especialista, um técnico lá, mas eu nunca tinha vivido a experiência de soltar o corpo. E, assim, sou capricorniana, sou uma pessoa que busca segurança, né? Quem me conhece sabe quase nada como planejamento, né? A previsibilidade sempre foram muito importantes para mim, mas eu lembro da sensação de quando eu soltei os pés. Eu simplesmente soltei. Parecia que, assim, eu estava vivendo uma cena em câmera lentíssima, em que, uau, eu finalmente me entreguei para a experiência, para algo que não estava no meu controle, porque naquele momento em que eu soltei, eu não estava, eu fiquei com a mão na cintura, então eu não estava nem segurando a corda. Naquele momento eu tinha que soltar tudo mesmo. E eu titubeei 1 segundo, respirei fundo e só falei dentro de mim, vai, Cíntia, vai. Você precisa experimentar o que é isso, vai, você já está aqui. Se você tivesse que cair, você já tinha caído, né? E aí eu parei, falei para minha própria cabeça, quieta. E quando eu soltei, e aí eu fiquei solta ali, com a sensação, né, de toda aquela natureza imponente, gigante no entorno, eu comecei a entender um monte de coisas dali para frente, né, até agora está aqui, sobre o que é não ter o chão sob os pés. E sobre como isso significa experiências completamente novas, fora do controle, e que tiram também a necessidade de usar só os pés para se movimentar, né? A coisa do caminho linear, ou de andar de um lado para o outro. Eu fiquei na experiência de entender que às vezes a vida é sobre ficar parado, e eu sempre tive muito medo de não ter controle, de não estar me movimentando. É como se o estado de presença tivesse tomado conta de mim de um jeito muito especial. E era um grande medo meu esse. E eu só estou conseguindo... De abrir mão do controle? De abrir mão do controle. Perder o chão? Perder o chão, principalmente. Fisicamente, a sensação que me vinha era essa. Meu Deus, eu vou perder o chão. Como é que é ficar com o meu corpo ali sem o chão? Eu faço isso quando eu nado, mas eu estou em movimento. Eu tenho algum senso de controle. Ali eu não tinha nenhum. Né? E para mim foi muito importante vencer essa barreira de soltar, né? Solta a corda e ver o que acontece, né? Quer falar, Ana? Não, só quero completar que no final eu ainda fiz rapel também. Verdade, a Ana fez rapel. Não fiz fora, o da né? Cíntia, da Mari, que eram, né, um rapel maior, mas eu não fiz e ainda fiquei com isso na cabeça. Falei, não, mas eu quero tentar. E aí tinha um outro rapel, que era um segundo rapel lá de 20 e pouquinhos metros, e foi incrível pra mim também. Foi um baita de um desafio e foi uma experiência linda,
que eu mandei a foto assim pra minha família, né? Meu marido, meus irmãos e tal, não acreditavam, porque eu sou realmente aquela pessoa que nunca faria isso. E eu experimentei e foi Você incrível. é a pessoa que nunca faria ou você é a pessoa que fez? Isso, eu sou a pessoa que fez e que chegou lá embaixo e eu queria subir de volta, porque quando eu desci, eu não quis soltar a mão. A Cíntia lá de baixo, foi uma super torcida, gente. Tinha as meninas lá em cima me esperando, a Mari fotografando lá do outro lado, a Fê olhando pra mim, você gritando lá de baixo, filmando. Então tinha toda uma torcida organizada e a Cíntia gritava assim, amiga, solta os braços, né? Aí eu consegui soltar um, aí segurava de novo, soltava o outro. Mas aí eu falei, agora eu quero subir e quero soltar os dois, sabe? Então esse é o próximo rapel que eu vou fazer, é só isso. Não, mas isso é muito legal, porque eu acho que isso fala também sobre as etapas. E é algo que a gente desacostumou-se a entender nos dias de hoje. A gente acha que a gente atravessa de uma vez, que a gente chega imediatamente, que as coisas acontecem no próximo instante, no próximo segundo, no próximo clique, no próximo negócio que a gente está subindo ali, vendo na tela, e que aquilo vai se resolver na próxima pílula que a gente tomar. E não é assim. Porque também sabemos que as etapas são muito importantes para chegar. A Cíntia acabou de descrever um outro momento em que ela viveu e que ela também não teve esse contato com essa sensação, né? E a partir deste segundo momento no rapel, ela conseguiu soltar-se e permitir-se perder o chão por alguns instantes. E eu acho que a gente só perde o chão literalmente nesta sensação de paz, que me parece que foi o que você vivenciou ali em contato com a natureza, quando a gente já tem o nosso próprio chão dentro da gente. Ai, que coisa linda. Agora eu vou chorar de novo. Lindo. Porque se a gente não tiver o nosso chão interno, a nossa base, a nossa estrutura, a nossa raiz, a gente não se permite ficar sem chão. Então a constituição... Caramba, Mariana Ferrão. Que pesado, que porrada na boca do estômago. Lindo isso! Eu achei um abraço. Não foi? Lindo! E ela fala assim como se não fosse nada. Mas cara, incrível isso Mari! De ser o próprio chão, porque você tem que dar conta mesmo da experiência. Eu queria chamar um post. Chame! Quando eu era criança, as professoras diziam nos dias de prova: olha pra frente, a prova é individual. E hoje eu olho para trás e repenso um pouco. A prova é individual, a vida é individual. Tem coisas que a gente precisa se esforçar, se empenhar e aprender. Ou então a lição se repete. Ou mais triste ainda, a gente perde a oportunidade de aprender e de se desenvolver e de se superar e de seguir adiante com aquilo que a gente poderia ter tirado das experiências. Não se trata de acertar, mas de evoluir. Tem um texto curtinho aqui na legenda. Olhe para frente, a prova individual. Leva um tempo, mas a gente entende que é isso mesmo. Se comparar, fazer igual aos outros, deixar de fazer ou aprender o que podemos, isso sim é uma perda. Não se trata de conseguir, de acertar, mas de aprender. Lembre-se, tudo o que vem pode nos ensinar. Sabe o que me pegou nesse post? A brincadeira que você fez com as palavras, talvez até sem perceber. Quando eu era criança, a professora falava, olha para frente, a prova é individual. E hoje, quando eu olho para trás, Foi difícil. e certas coisas a gente só consegue perceber nessa visão de retrovisor que a gente tem, né? Que é quando a gente olha para trás e ressignifica aquilo que a gente ouviu, as experiências que a gente viveu, o caminho que a gente percorreu e como a gente precisa desse processo, né? Todo ele, para que a gente realmente possa vivenciar a nossa narrativa, a nossa própria história sendo contada de uma maneira que faça sentido pra gente. Porque senão a gente fica presa lá atrás, né? Então, para mim, me pegou muito isso, assim. Quanto a gente precisa olhar pelo retrovisor nessa visão de trás para frente, né? Ou de frente para trás, para conseguir amarrar determinados pontos que acabam costurando a nossa história, né? É delicado esse olhar, porque eu gravei o vídeo com o que veio na hora,
Mas ele se conecta com o que você está dizendo, com o fato da Ana ter feito a experiência dela sem comparar com a minha, vivendo o processo dela na etapa dela. E fechando um pouco a ideia de que eu olhei para trás, né, para minha primeira experiência de rapel, só que no momento em que eu vivi ela lá atrás, eu olhei para frente e hoje eu pude olhar para trás e viver uma outra completamente diferente, né? Então, essa coisa da gente também se permitir lidar com o medo, né, daquilo que a gente está vivendo, e entender o impacto, né, que a comparação às vezes gera na gente, o quanto isso nos impede, né, de mostrar o que a gente pode, o que a gente tem, que às vezes é só nosso, às vezes não vai fazer sentido para ninguém, mas tem valor, né, para as experiências. Então, não foi proposital o jogo de palavras, mas para mim fechou, assim. Essa história da comparação é muito doida, né? Porque é isso, quem tá vivendo a sua vida? Só você mesmo. E aí, se você fica olhando para fora... acho até que eu já falei isso aqui, né? Daquele versículo na Bíblia que é mal traduzido, que é felizes os mansos, e na real a verdadeira tradução dele é felizes aqueles que não se comparam. E aí isso te torna manso com a sua própria existência, quando você deixa de se comparar com as outras pessoas. Porque as réguas são muito diferentes. E as vidas são muito diferentes. E se a gente pode olhar para as outras pessoas, sim, como nos ensinou Rumi no começo do episódio, né? Deixando de lado a inveja e transformando a inveja em inspiração, né? Aceitando o bem do outro e a força do outro em vencer os próprios medos, inclusive, como inspiração para que a gente possa vencer os nossos. Mas os nossos são outros medos. Porque nós tivemos uma outra vida. Porque a prova é individual. Apesar da gente estar no coletivo. É muito profundo tudo isso, né? E aí, para mim, essa profundeza toda me lembra desse buracão onde a gente fez esse rapel. O nome da cachoeira é Buracão. E é muito doido que o nome da cachoeira seja Buracão, porque o buracão é esse fundo do poço de onde a gente acha que a gente não vai sair. Mas eu tenho uma experiência profunda em vários buracões existenciais que eu vivo constantemente e eu sei que tem saída. Né? E tanto é que eu tô aqui, né? Já publiquei, né? Já tornei pública a minha vontade de acabar com o meu buracão de uma maneira definitiva, né? Com as ideações suicidas que eu tive. Mas eu tô aqui porque eu saí do buracão e tenho saído do buracão constantemente e volto a entrar no buracão e saio do buracão e navego o buracão e tá tudo certo. Só que quem não tem experiência e repertório de saída do buracão acha que o buracão é o fim da linha. E acha também, talvez, que sair do buracão é muito parecido com entrar no buracão. Porque entrar no buracão foi muito difícil lá, porque a gente foi nadando contra a corrente. E eu fiz essa porque tinha uma correnteza brava ali para chegar no buracão, né? Eu fiz essa reflexão frente da cachoeira. Enquanto a gente estava indo, falei, nossa, mas eu tô cansada. E às vezes a força da água levava para pedra, batia um pouquinho, voltava e tal. Para sair do buracão, foi muito simples e até prazeroso. Então, eu acho que usando um pouco dessa metáfora, né, é isso. A gente acha que chegar no fundo do buracão, talvez sair do fundo do buracão seja tão difícil quanto chegar lá, mas quando você vai descendo, quando você está chegando lá, é muito mais exaustivo. Sair de lá é prazeroso, a corrente ajuda, né? Tem um cara que eu gosto muito, que é um professor de espiritualidade, e ele tem uma frase que ele diz assim: quando a gente chega no fundo do poço, para que a gente possa aguentar a noite escura da nossa alma, a gente precisa perguntar para a gente mesmo: se eu tivesse que ficar aqui para sempre, qual seria a característica que eu teria que desenvolver? Às vezes pode ser paciência, às vezes pode ser resiliência, às vezes pode ser alegria, às vezes pode ser simplesmente a paz. E aí ele diz: treine, 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 treine. Se conecte com essa característica para que depois aconteça quase que como num empuxo, nessa correnteza que te leva para cima de volta, você vem e sai. Milagrosamente, mas porque você descobriu o que você teria que fazer e começou a praticar lá no fundo do poço aquilo que vai te levar para a saída quase como uma rolha de champanhe, assim, pá!
né? E eu acho isso incrível. Nossa, é incrível. Você tá falando aqui, eu já tô pensando, eu precisaria desenvolver a paciência. Porque quando eu chego num lugar desconfortável, né? Eu já tô aqui pensando num lugar apertado, escuro, tal, isso aqui. Primeira coisa que vem, eu quero sair correndo. Eu quero resolver. Eu sou muito executiva, do fazer, né? E eu tô nesse movimento agora do sentir, e do ficar, e do, né? Tá feminina, né, moça? Tô gata, né? Baby. Maravilhosa. Tá menos resolutiva das questões dos outros ouvir falar. Menos uma mulher masculinizada nesse mundo falido do patriarcado. A gente tá precisando dessas. Amo. Já tô querendo ir pra Jalapão, pra Amazônia. Pra onde você me levar, eu tô indo. Não, é maravilhoso isso que você tá falando. Dessa permissão de se aceitar nessa intolerância e nesse desconforto, né? Porque... E aí eu tenho certeza, eu preciso desenvolver mais a minha paciência. Porque a hora que eu tiver paciência, eu chego num lugar que tá apertado, que tá desconfortável, que tá úmido, que tá ruim. E eu consigo ficar, porque aqui dentro tá tudo bem, sabe? Para mim, seria, eu acho que a autocompaixão. Eu até queria formar um post que tem aí, que eu não sabia se eu ia usá-lo, mas que eu acho que combina muito com isso. Você se gosta, mesmo quando as coisas não estão fáceis e não estão saindo de acordo com aquilo que você gostaria? Normalmente, a gente se celebra nos momentos de conquista, a gente se alegra com quem a gente é e com o nosso caminho, quando as coisas deram certo, quando a gente não se frustra. Mas será que a gente gosta de quem a gente é no processo? Será que a gente se ama quando a gente está na arena? Quando a gente está ali cansado, dando sangue, suor, lágrimas, está em busca daquilo que a gente acredita? Eu estou perguntando isso para vocês porque hoje cedo eu fiz um atendimento muito, muito bonito, em que uma paciente minha, muito emocionada, me disse que se amava muito e que ela se via tão bem, mesmo naquele momento de dor, de angústia, que ela estava tão orgulhosa de si mesma, dos seus movimentos, da sua história de vida, que independente do que acontecesse, só pelo fato dela se olhar e gostar do que via, de quem ela era, qualquer coisa estava valendo a pena. E aí eu vim aqui deixar esse cutucãozinho de leve para você. Se ame. Ela foi um pouco passiva-agressiva nesse, né? Você achou? Um cutucãozinho de leve pra você. Maravilhosa. Foi tão lindo o atendimento. E ela tá vivendo um desafio muito grande. Ela chorava e dizia pra mim, sabe por que eu tô chorando? Porque eu descobri que eu posso gostar de mim, eu posso me amar, mesmo assim, ó, do jeito que eu tô, entende? Com a vida ruim, com tudo dando errado, eu olho pra mim e eu consigo gostar de mim. Então, pra mim, isso... assim, é o mais importante. Como é que eu consigo estar feliz vivendo essa droga que eu tô vivendo, né? E eu posso chamar de droga? Eu falei, pode. Se você acha que é uma droga, mas eu gosto de mim porque eu tô passando por isso e eu tô gostando de quem eu sou. Então, essa coisa da compaixão, né? E da autocompaixão, quando você pergunta isso pra Ana, eu já fiquei aqui também me respondendo. Eu acho que é um desafio a gente, e o medo eu acho que atrapalha a autocompaixão, porque é o medo de não estar no ideal, é o medo de não ser gostado, de não ser celebrado pelas outras pessoas, de não alcançar aquilo que a gente achava que precisava para finalmente ser feliz ou gostar da gente. Não, eu tô aqui pensando já nessa paciente, tantas coisas me vieram à cabeça, mas também sobre o post, porque uma das coisas que você trouxe será que a gente gosta da gente quando a gente tá na arena? Com sangue, suor e lágrimas. E esse, para mim, é um lugar que eu, na minha observação do mundo, as pessoas tendem a se gostar mais. Estou dando meu sangue, tenho um certo orgulho. Estou dando meu suor, tenho um certo orgulho. Estou sangrando por esta causa, tenho um certo orgulho. Mas eu me pergunto um pouco fora da arena, onde não há visibilidade, onde eu tenho uma vida que eu não assumo como minha, porque eu tô tão apática ou incapaz de lidar com a minha própria realidade que eu não tenho nem a coragem de me colocar na arena da minha própria vida. Neste momento, será que eu consigo ter autocompaixão? Porque eu acho que aí o desafio é maior. E nesta tremenda invisibilidade. E eu acho que essa sua paciente, ela me traz um recado que é assim,
eu já tive a coragem necessária de dizer que a minha vida está uma droga. Então, isso já deixou-a mais poderosa. Porque ela passou a barreira do medo, né? Ela atravessou. Mas enquanto ela estava vivendo a vida que é uma droga, tentando talvez fingir para ela mesma que a vida estava boa, será que nesse momento ela tinha autocompaixão com ela? E de perceber que ela estava no fingimento, porque é aí que o negócio aperta. É verdade. Então, assim, me trouxe muitas coisas aqui dentro, sabe? Essa história. E para mim, aí vou falar de mim particularmente, assim, né? E dos meus buracões. Até estava comentando com você antes da gente começar a gravar, não sei se a Ana já tinha chegado, né? Que me identifico um pouco com a intensidade, por exemplo, das pessoas que viveram buracões existenciais muito grandes, tipo Virginia Woolf, tipo Clarice Lispector, que eu sei que para determinadas aventuras que representam a intensidade da vida, a gente precisa ter essa intensidade dentro também. Então, eu não abriria a mão da minha própria intensidade, dos meus altos e baixos, para viver uma vida mais pacífica ou mais pacata, né? Mas isso me custa muitas vezes a minha própria autocompaixão. Porque quando eu tô no abismo da minha própria intensidade, é desafiador pra caramba ter autocompaixão. Eu me julgo o tempo inteiro. Então... É tanta luz aí, né, Mari? Porque você tá falando, me veio assim... É uma frase até conhecida. A gente não tem medo só da escuridão, a gente também tem medo da luz, da nossa luz. Porque quando a gente descobre quem a gente é com essa luz que a gente lança sobre as nossas questões, isso é muito empoderador, isso é muito potente, isso é muito intenso. Não dá para você lançar luz sobre uma questão sua e aquilo não ser intenso. Isso é o contrário do fingimento, da pseudonormalidade, né? O Gabor Maté fala sobre o mito do normal, né? Nesse lugar de que a sociedade está adoecida e se como é que fala, gente? Autorregulando? Não, autoalimenta? Autoalimentando, retroalimentando, porque a gente fica tentando normalizar a ausência da intensidade. A gente está dizendo que a intensidade é disfuncional. Disfuncional para quem, né? E a quem interessa tirar essa disfuncionalidade? Que não é disfuncionalidade alguma, é simplesmente uma reação que é natural e que a gente está... A gente não, mas a sociedade, de alguma maneira, pode estar olhando para isso com outros interesses. Já que é tão comum, como é que a gente se apropria disso? Roberto Crema fala disso, né? Com a normose, a doença da normalidade, do que a gente está normalizando coisas que não deveriam ser normais, né? E de que a gente está tentando viver como normais num mundo completamente anormal e doente, né? Enfim, muitas coisas. Só queria trazer mais uma coisa que eu acho que é um ensinamento grande sobre o medo, porque a gente falou em atravessar duas coisas que eu acho que me atravessam literalmente. A primeira somos mulheres. Portanto, temos dentro de nós um buracão, né? Um buracão que, quando nos tornamos mães, ele é atravessado para trazer alguém à luz. Então, a gente tem a possibilidade, né? As mulheres que se tornam mães, mas todas as mulheres em potencial têm essa possibilidade, de experimentar no próprio corpo essa escuridão e essa passagem para a luz. E quando eu vivenciei isso no meu parto natural, me trouxe uma potência no sentido de enxergar o feminino como esse lugar que atravessa o medo, que atravessa a dor, que atravessa o escuro e gera o novo a partir daí, né? Tipo, isso é muito incrível. Foi isso que você fez na meditação. Não, foi isso que ela... Foi o meu processo ali da descida da gruta ali até chegar no poço foi exatamente isso. A Mari foi uma doula de experiência. Ela foi total doula. Nossa, toda do processo todo. Na viagem toda, né? Isso que eu disse a ela, eu achei incrível. Mas ali, minha saída ali pro poço foi essa, assim, foi o nascimento. Próxima vez que me perguntarem, como você se apresenta? Doula de experiência. Eu amei. Achei a sua cara. Nossa Senhora, maravilhosa. Agora, pros homens não é tão fácil, né? E eu acho que o mundo mais masculinizado, e por isso eu te celebro muito de trazer essa possibilidade de entrar em contato com o seu feminino, que é maravilhoso e lindo, os homens ou a energia masculina tem muito mais medo de sentir medo.
porque eles não têm a experiência física do que é o atravessamento. A não ser como filhos, né? Para eles é uma barreira mesmo, né? Que Pra eles têm eles que brigar. Eles chamam de enfrentamento, não é nem acolhimento do medo. A palavra acolhimento é algo que o homem, em geral, eu sinto reluta que... em sentir, né? Em Parece se frágil o perceber. acolhimento, né? Para os homens, né? Sim. Sim. Ser acolhido, né? Então, precisamos trabalhar Eu me isso sinto tão no mundo. forte sendo acolhida. E acolhendo Mas também, muitos homens né? se sentem... o acolhimento tem um sinônimo, uma coisa que aproxima da fragilidade, né? Isso... É desafiador, né? Então, eu acho que como é que a gente também, nós, por exemplo, mães de meninos, como é que a gente ensina os nossos filhos a não ter medo do próprio medo? Eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar, né? Como humanidade, como é que a gente ensina os homens e os meninos a não terem medo do próprio medo? E a ler o medo como uma experiência que está atravessando o corpo, mas que pode estar acontecendo como uma informação, uma mensagem, não necessariamente como um destino, né? Exato. Uma coisa que determina o que vai acontecer. Eu venho pensando muito nessa questão do medo com os meninos e eu vejo uma diferença muito grande entre os dois, né? O mais velho e o mais novo, porque eles têm idades diferentes e eu vejo que a maneira como eles lidam com o masculino já é diferente. Então, o mais novo, ele tem um pouco mais de abertura para falar e para os amigos da mesma idade também, que são meninos, falarem sobre os sentimentos. Eles têm mais o acolhimento um do outro quando erram alguma coisa ou não sabem fazer. O do mais velho ainda é o lugar de tirar sarro, de comparar, que ele já percebe que já existe uma conversa entre eles e o meu enteado, que está ali no meio do caminho, sobre esse masculino, né? Porque eles falam, não, mas isso é coisa de menina, de menino? Mas o que é coisa de menina? O que a gente pode dizer que é de menina e de menino? Uhum. Né? Assim, de fato, em termos de experiências, a gente é que vai ditar se isso tá certo ou errado para um ou para outro. Mas eu acho que tem experiência corporal mesmo, como você está dizendo, para além do biológico, o simbólico, né? A gente conversou com a Maria Homem e ela falou um pouco sobre sermos seres que simbolizamos. Uhum. Então, eu acho que o homem não tem a mesma experiência que a mulher no corpo. E a gente precisa escutar como é que isso acontece para eles. Porque para eles o medo é uma emoção tão aniquiladora, que faz com que eles coloquem a própria vida em risco muitas vezes para combater aquele perigo, né? Ao invés de fugir do medo, muitas vezes eles enfrentam de forma irresponsável, né? Sem o cuidado da própria vida, colocam a própria vida em jogo muitas vezes quando o medo surge porque não conseguem recuar. Eu acho que é diferente da mulher muitas vezes, né? Em alguns aspectos. Sim, até porque historicamente tantos homens que morreram nas guerras, né? Para eles era melhor morrer decapitados do que fugir, do que entrar em contato com o medo. Morrer herói, né? Morrer herói. Então isso também é um peso muito grande sobre o masculino e num mundo onde as guerras continuam, mas onde a maior parte da humanidade, graças a Deus e a nossa evolução, não vive em guerra, né? Mas vive nas guerras internas, tantas batalhas, né? E dentro das comparações e dentro das organizações que também batalham por resultado o tempo inteiro, como é que a gente faz para que a gente não queira morrer herói, mas para que a gente se admita com medo para chegar na nossa humanidade comum? Né? E como é que a gente ensina uns aos outros sobre isso? Porque o medo não é necessariamente ruim, né? A gente fala do medo como se fosse uma coisa a ser combatida, e não necessariamente. No caso do que a Ana contou, foi acolhido. Uhum. Ele foi nomeado, ele foi sentido, ele não foi evitado, ele não foi enfrentado, ele foi acolhido. E a experiência, se você pegar qualquer emoção e dizer, eu vou ficar sentindo ela, não vai ter jeito. Ela vai cessar em algum momento. Uhum. Ela não vai durar para sempre, mas você só descobre isso se você topa, né? Topa passar pelo processo. A aventura de Rumi. Uau, e aí o medo pode se tornar aventura. Pode se tornar aventura. E aí tem uma frase da Pema Chodron que eu me lembrei, que a gente até estudou num unboxing, né? Que é num livro da Pema Chodron, em que ela relata uma conversa de um discípulo com um sábio. E aí o discípulo pergunta pro sábio, sábio, como é que você lida com o medo? E aí o sábio disse assim, eu aceito. Ah, que lindo. Então é isso, vamos aceitar os nossos medos todos e seguir para a aventura que vem a vida, né? à frente a cada passo, juntos em família. Yeah!
maravilhosa. Obrigada. Ah, como é, Ana? Fala aí. Se inscreve no canal. Então, se você curtiu esse episódio, curte, se inscreve no canal, manda pra todo mundo, que eu vou ficar muito feliz de saber que essa minha história ajuda outras pessoas a enfrentarem os seus medos, os seus fantasmas e a gente continuar aí nessa aventura que é a vida. Maravilhosa. Até o próximo episódio.